Boa noite, eu sou a Graziella, aqui também está o Pedro, a Paula e a Amanda, e a gente vai falar sobre instalações de água gelada. Onde a gente precisa de água gelada? Nos bebedouros, para a gente beber, em operações e processos industriais, principalmente na parte da indústria química e de laboratórios, e também instalações de ar-condicionado que possuem central de água gelada. A instalação dessa água gelada ela pode ser de duas maneiras, individual ou central. Na individual, a água vai ser refrigerada no próprio local de consumo, como acontece, por exemplo, nos bebedouros elétricos que a gente vê por aí. Agora, quando a gente tem vários pontos que precisam ser alimentados, eles estão muito afastados uns dos outros, a instalação recomendada é a central. Como ocorre esse processo de refrigeração? Quando a gente quer tirar calor de um meio líquido ou de um meio gasoso, a gente vai efetuar a instalação de um compressor. Esse equipamento ele vai abaixar a pressão do líquido, fazendo com que a temperatura necessária para ele refrigerar diminua. Depois que essa temperatura baixa, é iniciado o processo de vaporização, que vai do líquido para o gás. O compressor, depois disso, ele vai aumentar a pressão, comprimindo o que tinha tornado líquido para o que tinha tornado gás para voltar para o líquido. Só que agora, depois disso, a temperatura vai ficar maior que a do meio de resfriamento. Então, esse calor ele vai precisar ser dissipado e esse processo ele é feito ou com o ventilador ou fazendo o resfriamento da água. Além do compressor, a gente precisa também de um evaporador, um condensador, uma válvula de expansão e alguns outros acessórios. O tipo de compressor que a gente mais utiliza é aquele que está no slide, no canto inferior esquerdo, é do tipo alternativo com diêmbolo com um ou mais cilindros. Mas esse compressor a gente usa quando está com instalações pequenas ou médias. E em umas instalações centrais que tem uma grande capacidade de ar-condicionado, são usados compressores centrífugos e axiais. Eles são também chamados de turbocompressores. Para os condensadores, a gente tem dois tipos: condensador a água e condensador a ar. O condensador a água ele é muito utilizado em instalações de grande porte, é aquele no canto superior esquerdo. Ele é um cilindro bem comprido e dentro dele tem um monte de tubos. O processo de condensação dele é que o gás ele vai se infiltrar na parte superior dele e vai entrar em contato com esses tubos de resfriamento. E depois de condensar, depois de acontecer a condensação, eles vão todos ficar acumulados na parte inferior do condensador, saindo dali já líquidos, porque aconteceu a condensação, até a válvula de expansão. O condensador a ar, ele é formado por tubos, é esse no canto superior direito, e nesses tubos vai circular esse gás de condensação. Os tubos eles vão ficar em contato com o ar e tudo isso vai transferir calor a esse gás. Nos evaporadores é onde se processa a produção do frio e de água gelada, que é o nosso caso. A gente tem evaporadores que refrigeram o ar, que são os condicionadores de ar, e outros que vão refrigerar a água. Eles consistem numa serpentina que vai estar imersa no tanque de água. Essa imagem é no canto direito, canto inferior direito, aquele objeto preto ali em cima é a serpentina. E também a gente vai ter a válvula de expansão. Ela tem diversos tipos, tem as termostáticas, a de boia, as pressostáticas, as manuais, mas a que a gente mais utiliza é a termostática, que é essa que está na imagem. Ela é controlada não só pela pressão de sucção, mas também pela temperatura do fluido que sai do evaporador. Para a elaboração de um projeto de instalação para água gelada potável, são necessários alguns dados específicos. O primeiro deles é a definição do número de bebedouros, que essa definição depende do tipo de edifício em questão. Aí nessa tabela a gente pode ver o número de bebedouros para cada tipo de edifício com relação à quantidade de pessoas e o número de pavimentos. O segundo dado é a realização de uma previsão do consumo de água gelada.
que também depende do tipo de estabelecimento, e aí, como mostra na tabela, a quantidade por pessoa, variando por hora ou por dia. O terceiro dado é a temperatura da água. A temperatura da água, o valor que a gente encontra normalmente nos bebedouros vai de 9 a 10 graus Celsius, sendo que no reservatório de água a temperatura vai ficar entre 6 graus e 8 graus. No percurso até ela chegar no equipamento, né, no bebedouro, a temperatura aumenta em média 3 graus Celsius. Quarto dado é a descarga nos bebedouros. Na descarga no bebedouro, seu valor normal é de aproximadamente 3 litros por minuto, mas é possível também calcular essa descarga pela fórmula da vazão, que depende da quantidade de bebedouros no edifício, e a gente adota um peso de 0,1 e utiliza aquela formulazinha, vazão é igual a 0,3 vezes raiz de P. Aí a gente deu um exemplo, considerando 20 bebedouros. Usa a formulazinha da vazão e multiplica pelo número de bebedouros, nesse caso 20. E o quinto dado é a velocidade da água nos encanamentos. A velocidade, ela tem que necessariamente estar entre 0,3 e 1 metro por segundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a refrigeração individual de água gelada. No sistema de refrigeração individual, os bebedouros eles vão possuir seu próprio equipamento frigorífico e eles vão ficar contidos em gabinetes, que são móveis compactos feitos em chapa de aço. Esse tipo de refrigeração é indicado para edifícios com um número de bebedouros menor, ou para aqueles edifícios que não contavam com um sistema central previamente. Para esse tipo de refrigeração, é preciso, além dos equipamentos que já foram citados anteriormente pela Grazi, alguns outros equipamentos, dentre eles o termostato regulável, secador e filtro. O secador e o filtro, eles são necessários para remover qualquer umidade no tubo que fica entre o condensador e o evaporador. Boa noite. Então, recapitulando tudo que a Paula acabou de citar, no fim é necessário se decidir basicamente 3 grandes tópicos, que são a quantidade de pessoas no edifício, o consumo diário dessas pessoas. Para isso, a gente considera, para algumas contas, nós vamos considerar que o consumo máximo é o dobro do consumo médio, e a potência do compressador, que é dimensionada de acordo com o consumo médio. Tá, eu vou citar um exemplo agora para a gente entender mais ou menos como funcionaria. Nós vamos supor um prédio de escritórios com 20 pavimentos, sendo 90 pessoas alocadas por pavimento, consumindo, em média, 0,3 litros de água por hora. Tá, primeiro a gente precisa saber quantas pessoas tem no edifício e o consumo diário de cada uma delas, que nem foi falado no início. E a gente admite que para escritórios ou outros estabelecimentos desse tipo, o consumo máximo é provavelmente o dobro do consumo médio, como eu tinha dito anteriormente. Ok. Então, a conta do consumo médio fica mais ou menos assim. 20 pavimentos vezes 90 pessoas por pavimento vezes quanto elas consomem por dia, que seria 0,3 litros. Então, fica 540 litros por hora que todas as pessoas consomem. Por exemplo, nesse exemplo do prédio de escritórios, a gente deve se acumular no tanque de água gelada o valor médio de consumo. Só que esse tanque não é completamente aproveitado, porque na parte de cima dele, a temperatura pode estar superior à exigida. Então, é adotado um coeficiente de 80% para esse rendimento do reservatório. Mas, além disso, a gente também tem que levar em consideração que o espaço que a serpentina ocupa é de aproximadamente 10% do reservatório. Então, esse tanque pode ser feito de diversos materiais, como
fibra de vidro, chapa de aço, cimento, amianto, e também é sempre bom relembrar que ele deve ser isolado. Normalmente, o isolante utilizado é uma cortina com a cortiça prensada sem piche ou placas de poliestireno e isopor. E como foi falado antes pela Paula, na tubulação a água está a cerca de 8 graus, enquanto do lado externo pode ser entre 35 e 36 graus. Então vai ocorrer um aquecimento da água no encanamento. Para que isso não afete muito a água que circula ali, é utilizado um isolante térmico e também calhas de lã de vidro, lã de rocha ou isopor. Para o dimensionamento da bomba de circulação, sabemos que ela precisa atender à descarga da água mencionada antes, pela Paula e pela Amanda. No começo, a uma certa altura manométrica tem que ser definida, e os cálculos devem ser feitos levando em consideração o ponto mais desfavorável. Dessa maneira, os elementos necessários em instalação de água gelada são: aqui tem um pequeno resumo de tudo que é preciso. Instalação de água gelada, reservatório de água gelada, compressor com condensador resfriado ao ar, serpentina com válvula de expansão, filtros de vela porosa, 2 bombas, uma sendo reserva para conduzir a água do reservatório superior até o reservatório de água gelada, e tubulações e conexões de ferro galvanizado ou cobre, tubulações para esgoto da água não consumida nos bebedouros, de PVC ou ferro fundido, os próprios bebedouros e os equipamentos de controle da bomba de filtração. Enfim, nosso trabalho é só isso.